O presidente falastrão do Flamengo decidiu dizer que não conhecia o tal do Tevez. E eles foram apresentados no campo de um jeito que a Fiel adorou. Já deixa o like aí, porque é aqui no Memória Fiel que o passado preto e branco ganha cores. Foi em 2005 que o então presidente do Flamengo, Márcio Braga, quis provocar o atacante argentino Carlitos Tevez antes do jogo com o Corinthians. Dizem que é um grande jogador da seleção, custou 20 milhões, vamos ver o que ele mostra aqui hoje. O Márcio Braga achou uma boa ideia provocar o Tevez, provavelmente porque ele achava que, com a turbulência no Parque São Jorge, o Flamengo atropelaria o Corinthians. Mas que turbulência é essa, hein? Afinal, o Corinthians era vice-líder do Brasileirão. Bom, nos bastidores tinha quase que uma guerra interna entre o então presidente Alberto Dualib e a MSI, parceira e investidora do Corinthians, que era representada pelo iraniano Kia Joorabchian. Quase todo dia saía no jornal alguma notícia do desentendimento entre os dois lados. E a crise chegou ao campo, viu? O técnico Márcio Bittencourt, que tinha o excelente aproveitamento de 65% dos pontos disputados, foi mandado embora e a diretoria decidiu substituir o Márcio pelo Antônio Lopes. No meio dessa confusão, o presidente do Boca Juniors, Maurício Macri, sim, ele que depois seria presidente da Argentina, ainda colocou um pouco mais de lenha na fogueira, dizendo que se o Tevez não estava feliz no Corinthians, ele poderia voltar para o Boca. Foi nesse contexto que o Márcio Braga veio dar essa cutucada no Tevez. Dizem que é um grande jogador da seleção, custou 20 milhões, vamos ver o que ele mostra aqui. A declaração, claro, era provocação pura, porque o Tevez estava na mídia o tempo todo. E ele ainda tinha sido convocado pelo técnico José Pekerman para defender a seleção argentina nas eliminatórias. Então todo mundo conhecia o Tevez, até quem não gosta de futebol tinha ouvido falar dele. Por exemplo, o programa Pânico, sucesso de audiência na Rede TV, tinha criado uma sátira do Tevez colocando um anão para representar o argentino. A resposta do Tevez estava guardada para o jogo, que foi disputado no dia 25 de setembro de 2005, um domingo, no modesto estádio Luso-Brasileiro, ou Arena Petrobras, no Rio de Janeiro. O técnico Márcio Bittencourt já tinha sido comunicado da demissão e fazia o jogo de despedida dele como técnico do Corinthians. E ele escalou o time com Fábio Costa no gol, Coelho, Marinho, Betão e Gustavo Neri, Bruno Otávio, Wendel, Hugo e Roger, Tevez e Nilmar. O Flamengo, que era dirigido pelo Andrade e estava ameaçado de rebaixamento, entrou em campo com Diego, Léo Moura, Renato Silva, Fernando e André, Augusto Recife, Júnior, Souza e Renato, Felipe, Gabriel e Obina. Corinthians não demorou para fazer 1 a 0. Léo Moura recuou mal e deixou o Nilmar na cara do gol. Bota uma bola na fogueira, olha o Nilmar, olha a chance do gol do Corinthians! O Flamengo empatou com o Felipe Gabriel aos 22 ainda do primeiro tempo e aos 33 o Tevez poderia ter deixado a marca dele depois do lançamento do Roger, mas acabou dominando mal. Olha que boa bola do Roger pro Tevez, ele dominou mal. Durante a transmissão pela Globo, o repórter chegou a falar sobre a provocação do Márcio Braga. Kleber, ainda sobre Tevez, talvez ele mesmo nem saiba, mas ele foi muito provocado hoje e ontem pelo presidente do Flamengo, Márcio Braga, que disse que o Flamengo daria um banho de bola aqui e chegou a dizer que nunca tinha ouvido falar no Tevez. O Márcio Braga viu do banco do Flamengo quando o Tevez deixou o cartão de visita dele. Olha o time do Corinthians chegando com o Tevez, ficou na cara do gol! O Corinthians fica na frente e o Márcio Braga, agora ele sabe quem é o Tevez. Provocou, agora aguenta. Cana do futebol é uma brincadeira, é lógico que o Márcio Braga sabe quem é o Tevez. Agora o Corinthians chega no ataque com o Tevez, o Carlos Alberto tá lá no meio. Tevez segura, bateu! Gol! Agora me conhece, dentro do campo me conhece. E só uma curiosidade, se você achou o rosto do Márcio Braga familiar, sim, ele é aquele mesmo que virou meme do acabou o dinheiro. É exatamente o seguinte, acabou o dinheiro. Com a vitória por 3 a 1, Corinthians terminou a rodada na vice-liderança do Brasileirão e depois seria campeão. E o Flamengo terminou só uma posição acima do Z4, mas não seria rebaixado. Para fechar, faz igual ao Tevez e responde com atitude clicando aí no like.